Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. O tema da minha mensagem de hoje é renovo ao invés de cinzas. Estamos vivendo um momento sem precedentes na história recente da humanidade, no qual a preocupação com o crescimento exponencial das mortes aterroriza e as incertezas de uma crise econômica assustam, uma vez que ela já pode ser percebida tal como uma nuvem escura que aparece no horizonte antes da tempestade. Os indicadores da classe médica apontam para um cenário repleto de pessoas com sérios problemas emocionais não somente agora, mas também após a crise causada pela pandemia. Na verdade, quando somados às perdas, o isolamento social e esses fatores mencionados causam ansiedade, depressão e síndrome do pânico em uma escala, grau e intensidade até então não vivenciada pela sociedade. Muitos estão perdendo seus familiares, empregos, alegria e vendo seus melhores sonhos escoarem como areia pelos vãos de seus dedos. A impressão que tenho é que muitas dessas pessoas estão prostradas em lágrimas e se sentindo como uma árvore que antes era cheia de vida, mas que agora está como um tronco caído que morre aos poucos, enquanto o tempo parece não passar e nada de novo acontece. Quero convidar você a refletir a respeito do que está escrito em Eclesiastes capítulo 11, verso 3. Salomão, que é o autor mais provável de Eclesiastes, escreveu o seguinte nessa passagem: caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Em outras palavras, não há esperança para o tronco que caiu. Parece algo duro demais para lermos em um momento como o atual, não é mesmo? Mas será realmente o fim para uma árvore que tombou ou para alguém que está com a sua vida em pedaços? É realmente possível ter fé em momentos difíceis e acreditar que dias melhores virão quando tudo parece indicar que se chegou ao fim da linha? Conforme o texto bíblico que foi lido, o tronco da árvore tombada secará e muito provavelmente se tornará em cinzas, tal como o seu plano que desmoronou por causa das circunstâncias, ou ainda um sonho que virou pó e ficou esquecido no chão, para onde os olhos de muitos agora estão fixados. Espera-se o tempo passar quase que em câmera lenta, com uma indescritível e sufocante dor localizada bem no meio do peito, marcada por uma vontade de chorar que não cessa e um desejo incontrolável de fugir das quatro paredes para correr e gritar até ser vencido pela exaustão de uma liberdade que não existe mais. Restou o medo por estar aprisionado, misturado com uma tristeza profunda por causa daquilo que se foi, ou então daquilo que nunca se tornou, numa situação que é agravada por uma dose de ansiedade que pode ser sentida tal como um bafejar quente muito perto da face, enquanto se ouve um sussurrar sarcástico insinuando que isso tudo ainda pode piorar. Na boca há um gosto amargo que é causado pela sensação da derrota e pela perda daquilo que não se teve. O que resta é tão somente o cheiro da morte pairando no ar e máscaras que são incapazes de esconder a tristeza. Quando medito a respeito de Eclesiastes 11:3, sou levado a pensar na vida de Jó, porque ele sentiu-se exatamente assim, como uma árvore caída. Ele era próspero e feliz, mas teve sua vida completamente mudada após diversos acontecimentos. A história desse homem revela uma das biografias registradas com maior vivência de dor e sofrimento.
Segundo a Bíblia, Jó era um homem reto perante Deus e que se desviava do mal, porém ele foi vitimado por uma série de acontecimentos devastadores em um intervalo muito curto de tempo. Além de se deparar com uma das maiores decepções financeiras, sim, isso mesmo, porque Jó dormiu milionário e acordou pobre. Ele também foi impactado pelas piores notícias que um pai de família pode receber. Os seus filhos morreram em um desastre, todo o seu gado morreu em outro incidente, os seus servos foram mortos ao fio da espada, e se não bastasse tudo isso, ainda caiu fogo do céu matando as suas ovelhas e os empregados que cuidavam delas. Quando os seus pés já não sabiam mais onde se apoiarem, a sua boca seca declarou: o meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre minhas pálpebras está a sombra da morte. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Imagine a angústia da sua alma naqueles momentos em que recebeu essas notícias trágicas e estarrecedoras. Acredito que a sua mente não conseguia pensar em absolutamente nada. E no silêncio de seu vazio, penso que Jó tentava raciocinar a respeito do que seria dele e de sua família. Então, diante desse cenário trágico, esse homem íntegro, exemplar e cheio de fé, que me faz sentir como um nada que sou, se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa narrativa está no capítulo 1 de Jó, verso 20 e 22. Mas, além de ter que suportar a terrível dor da perda e uma tremenda crise emocional, Jó ouviu algo muito duro da parte daquela que deveria ser a sua parceira nos momentos difíceis. A sua mulher disse-lhe: ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Contudo, ele não blasfemou contra o Senhor. Um câncer de pele o atingiu e tumores se apoderaram do seu corpo. Imagino que a dor da alma desse homem já parecia pouca, quando comparada ao que sua carne sofria naquele momento. Sentado nas cinzas, Jó raspava sua pele com cacos. Ao considerarmos essa cena deprimente, creio que podemos ter uma noção exata de que a sua coceira estava insuportável. Podemos também descrever Jó experimentando um sentimento literalmente de pânico. Isso fica notório ao lermos o que ele disse e está registrado no capítulo 21, versos 5 e 6 de seu livro. Ele diz: olhem para mim e pasmem e coloquem a mão sobre a boca. Quando me lembro disto, me perturbo e a minha carne estremece de horror. Seu sono fugia-lhe aos olhos. A sua pele, antes de um rico, agora se fartava não de bens e uma vida regalada, mas de vermes. Falar a este homem também não era fácil, pois o seu hálito cheirava mal. A única certeza que Jó tinha era que deveria confiar em Deus, pois sabia que nenhum de seus planos poderiam ser frustrados.
Para ele não importava como seria o seu futuro na terra, desde que Deus não abandonasse a sua alma. Jó estava perdendo a esperança de qualquer restauração da sua saúde ou da família. E chegou ao ponto de alimentar pensamentos de morte, considerando o descanso que ela traria à sua mágoa e dor. Ele exclamou: "Onde, pois, agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver?" Jó, capítulo 17, verso 15. No versículo 8 do capítulo 14, eu entendo que Jó se descreve como uma árvore que está morrendo, cuja raiz apodrece ao envelhecer, e compara o seu sofrimento ao de uma árvore cortada. Notem que a sua fala não se refere a uma árvore que foi arrancada, mas sim a uma árvore que sofreu o brusco golpe de um corte. Definitivamente, a árvore mencionada por Jó não tombou, nem foi removida, mas cortada. É interessante pensar devagar nesse detalhe, pois geralmente uma árvore é cortada porque está atrapalhando algo, e às vezes isso é feito para limpar um espaço ou liberar um caminho. Em alguns momentos da vida, sentimos que fomos cortados, porque já não servimos para algo, estamos atrapalhando e nos vemos aos pedaços sem ter o que fazer. Experimentar um corte profundo é dolorido em qualquer área da vida. Muitos idosos sentem-se assim quando são abandonados pelos seus filhos. Mas também é possível se sentir como uma árvore cortada quando se perde o emprego, quando se é abandonada em um relacionamento, ou então quando a vitalidade do nosso corpo é confrontada pela notícia de uma doença que recebemos como um duro golpe de um machado em nossos calcanhares. Quando isso acontece, temos a impressão de que arrancaram o nosso chão e tendemos a perder não apenas a nossa estabilidade emocional, mas principalmente a fé em Deus que nos mantém vivos. A vida se torna cada vez mais amarga para a pessoa que está sofrendo, tal como uma árvore que vê suas raízes envelhecendo. Ela se sente solitária ao se ver abandonada no chão, com o rosto no pó, se lembrando de que outrora estava firme e em pé. Todos passam por períodos de verdadeiro deserto na vida. Aliás, isso é inevitável. Nessas horas, o cansaço dificulta o sorriso e o ânimo para qualquer atividade simplesmente desaparece. Os golpes certeiros da vida fazem nosso semblante cair. Alguns até se desesperam e choram convulsivamente, enquanto outros não conseguem reagir e ficam inertes, morrendo por dentro até que as suas raízes outrora firmadas em convicções apodreçam, umedecidas em suas lágrimas que não cessam. Mas tenho para mim que essa mensagem de Eclesiastes 11, verso 3, é muito mais profunda do que aparentemente soa. E acredito que encontramos melhor compreensão para ela na fala de Jó, que em um dado momento, após a sua própria ruína, percebeu que havia esperança para si, assim como havia para uma árvore cortada. Quero convidar você novamente a ler Jó, capítulo 14, do verso 7 ao 9. Em meio à dor, ele declarou: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. A declaração de Jó faz brotar a esperança no coração daquele que sofre.
pois a partir da sua experiência conseguimos vislumbrar uma possibilidade ao entendermos que, mesmo tendo sido cortada, a árvore, com o seu tronco lançado ao pó e com a sua raiz apodrecendo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Deus vê onde os olhos humanos não conseguem penetrar. O tronco da árvore seca pode estar cortado sobre a terra, mas Deus está vendo a sua raiz. E ainda que esteja envelhecida, ela existe. Portanto, há esperança para uma árvore cortada. Em Romanos capítulo 4, verso 17, a palavra diz que o nosso Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não são, como se já fossem. Quando nos sentimos como uma árvore cortada, Deus nos mostra que, apesar das nossas perdas, angústias e fracassos, Ele pode perfeitamente fazer novas todas as coisas em nossas vidas. Acredite, você pode ter perdido uma batalha, mas não perderá a guerra, porque o Senhor dos Exércitos está ao seu lado para garantir a sua vitória em meio às lutas. Se hoje você está secando na aridez do deserto de sua vida, saiba que em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, está escrito que há um rio de águas limpas e cheio de vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, somente Jesus, o Filho do Deus vivo, pode saciar a sua sede no deserto e trazer vida às suas raízes. Há um renovo quando as águas do trono da graça penetram até as raízes envelhecidas. O que era infrutífero começa a produzir frutos. Onde já não há mais esperança, brota a fé. E aquilo que estava morto volta a viver. Ao analisarmos criteriosamente essa aparente contradição entre as duas passagens, Eclesiastes 11, verso 3 e Jó, capítulo 14, de 7 a 9, percebemos que ambas estão corretas. Tendo em vista que a parte do trono que tombou da árvore cortada ficará realmente no chão apodrecendo ou secando. Todavia, fica evidente que há um enorme potencial no tronco ainda preso à terra, o qual é plenamente capaz de florescer novamente ao cheiro das águas. Juntas, essas duas passagens nos ensinam que, quando uma situação é ruim, podemos ter duas atitudes: depositar toda a nossa energia naquilo que perdemos e lamentar, ou lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade para que Ele restaure a nossa fé, de modo que possamos acreditar que é possível recomeçar a partir daquilo que restou. Nesse sentido, entendo que a parte mais importante da árvore é a raiz, a exemplo dos nossos pés que precisam estar firmados na palavra do Senhor, onde estão registradas as suas promessas, dentre as quais destaco a que nos garante que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, conforme Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Considere essa fase ruim que estamos passando. Onde está o seu foco? Onde você está concentrando os seus esforços e depositando os seus pensamentos? Na parte que tombou ou naquilo que restou dela, que é o tronco firmemente preso à terra? Pare um pouco e pense. Pode ser que em seu núcleo familiar ou de relacionamentos, talvez apenas você esteja apto a recomeçar a partir daquilo que foi cortado ou tombado. Deus é especialista em fazer brotar a vida e Ele pode estar contando com você nesse exato momento para ser o renovo que o ajudará nesse processo de revitalização,
que visa trazer de volta a esperança, os sonhos e a alegria de viver aqueles que estão ao seu redor. Por isso, não fique aí paralisado com as visões de uma aparente derrota e morte. A exemplo de Jó, levante-se e declare com fé que o seu Redentor vive e esteja certo de que ele se levantará em seu favor. Em tempos difíceis, precisamos ter não somente a sabedoria de Salomão, mas principalmente a paciência e confiança de Jó, para que possamos ser exemplos de fé em meio às aflições da vida. Quero finalizar deixando a você uma reflexão que se encontra em Jeremias capítulo 17, do verso 7 ao 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Seu Espírito Santo agora visite aquele que está se sentindo como uma árvore cortada. Ó Deus, que ao cheiro das águas que correm do Teu trono, essa pessoa possa sentir a vida voltando, para que o Seu nome seja glorificado. Nós oramos confiantes, em nome daquele que tudo pode, em nome de Jesus. Amém.